Quantas manhãs começavam assim, com o peso do mundo a esmagar-lhe os ombros antes mesmo de os pés tocarem o chão frio do seu pequeno apartamento em Chelas. Benedita Oliveira, Bena para a falecida avó que a criara, suspirou, o som a perder-se no silêncio matinal. Aos 28 anos, o seu corpo, generoso nas curvas e na cor retinta da sua pele, era uma tela onde a sociedade lisboeta pintava, sem pedir licença, os seus preconceitos mais feios. Hoje, porém, uma nova camada de ansiedade se sobrepunha à habitual resignação. O arquivo morto da Fundação Alcantara de Artes e Cultura, onde trabalhava como arquivista, prometia apenas pó e esquecimento, mas algo no olhar esquivo da doutora Isadora Lacerda, a elegante e gélida diretora, ao atribuir-lhe a tarefa, deixara Bena inquieta. O cheiro a café forte, o seu pequeno ritual de coragem matinal, pairava no ar enquanto Bena escolhia um dos seus lenços coloridos. Um toque de cor, um grito silencioso de existência num mundo que parecia preferi-la invisível, ou pior, caricaturada. A avó costumava dizer, com a sabedoria amarga de quem conhecera muitas batalhas: "Minha neta, a tua cor é de rainha, o teu corpo é templo, não deixes que te meçam com réguas tortas." Mas as réguas tortas abundavam no Chiado, onde a fundação se erguia como um monumento ao prestígio e à exclusão disfarçada de bom gosto. Na fundação, o dia arrastou-se sob o peso dos olhares oblíquos e dos sorrisos forçados. Isadora Lacerda, esbelta e impecável no seu fato de linho bege, passou por Bena nos corredores como se ela fosse uma peça de mobília ligeiramente incômoda. Benedita, um fio de gelo polido, espero progressos significativos nesse arquivo. É um trabalho moroso, mas alguém tem de o fazer. O subtexto era claro: alguém como tu, que não brilha nos salões. Bena engoliu a microagressão com o estoicismo habitual e refugiou-se na cave poeirenta onde o arquivo morto esperava. Caixas e caixas de documentos esquecidos, vidas passadas reduzidas a papel amarelecido. Era um trabalho meticuloso, que exigia paciência e um olhar atento. Qualidades que Bena possuía em abundância, qualidades que o mundo exterior raramente lhe reconhecia. Foi ao final da tarde, quando a luz dourada de Lisboa já dourava as copas das árvores lá fora, que Bena encontrou a pasta. Diferente das outras, não tinha uma etiqueta clara, apenas um vago correspondência diversa anos 70. Dentro, entre faturas e memorandos desbotados, uma fotografia a preto e branco. Um grupo de jovens artistas sorrindo para a câmara com a irreverência da juventude. E ali, no centro do grupo, uma mulher negra, o cabelo num afro desafiador, o olhar penetrante. O coração de Bena deu um salto doloroso. As feições, a postura, era sua avó. Mais nova, vibrante, mas inconfundivelmente ela. Ao seu lado, um homem branco de ar importante que Bena vagamente reconheceu de retratos antigos dos fundadores da instituição. No verso da fotografia, uma caligrafia elegante, quase ilegível. Para Bia, com a promessa de um palco nosso. F. Ao lado da foto, algumas cartas. Uma delas, escrita pela sua avó, falava de sonhos partilhados, de uma colaboração que mudaria tudo, mas também de uma amarga desilusão, e de uma porta que se fechou com estrondo. Outra, de um remetente desconhecido, mencionava uma grande injustiça e a necessidade de calar para proteger outros. Bena sentiu um arrepio. A sua avó, a mulher forte que a criara com histórias de orgulho e resiliência, nunca falara desta fase da sua vida, desta ligação à fundação ou a estes artistas. Que promessa fora quebrada! Que injustiça a levara a abandonar os seus sonhos, a viver uma vida modesta em Chelas, guardando este segredo até ao túmulo. F. O nome de Isadora Lacerda surgiu-lhe na mente, não por lógica, mas por uma intuição súbita e perturbadora. A forma como Isadora olhara para ela ao falar do arquivo seria possível. A ideia era absurda, mas uma semente de suspeita fora plantada. O ar na cave pareceu ficar mais rarefeito. O pó dos documentos antigos já não cheirava apenas a tempo, mas a segredos enterrados. Nos dias que se seguiram, Bena mergulhou na investigação com uma determinação febril que surpreendia a si mesma. O medo da autoridade de Isadora, o receio de perder o emprego que, apesar de tudo, lhe garantia o sustento, lutavam contra uma necessidade crescente de desvendar aquela história que sentia pulsar nas suas veias. Cruzava nomes, datas, comparava caligrafias. A figura de F começou a tomar forma. Francisco Alvim, um dos cofundadores da Fundação Alcantara, conhecido mecenas das artes, falecido há vários anos. Um homem cuja reputação era imaculada. Isadora Lacerda, com seu faro apurado para qualquer desvio da norma, começou a notar a intensidade invulgar de Bena.
Algum problema com o arquivo, Benedita? Perguntou um dia, a voz mais cortante que o habitual, os seus olhos azuis e frios a perscrutarem Bena como se esta fosse um espécime defeituoso. Está a demorar mais do que o previsto com essa secção. É material muito antigo, Dro Lacerda. Requer cuidado, respondeu Bena, tentando manter a voz neutra, o coração a bater descompassado. Cuidado, naturalmente. Mas não queremos que isto se arraste indefinidamente. Há tarefas mais visíveis à sua espera. E o esgar de desprezo no canto dos lábios de Isadora não passou despercebido a Bena. A ameaça velada impulsionou Bena ainda mais. Começou a levar cópias de alguns documentos para casa, analisando-os à noite, na solidão do seu apartamento, com o gato sombra a enroscar-se aos seus pés como um cúmplice silencioso. Foi Tiago Mendes, o colega do Departamento de Comunicação, quem primeiro notou a angústia genuína de Bena. Tiago era um rapaz magro, de óculos um pouco tortos e ar perpetuamente preocupado, vindo de uma família trabalhadora dos arredores de Lisboa. Sentia-se, tal como Bena, um peixe fora de água naquele ambiente de elite. Um dia na copa, enquanto Bena remexia o açúcar no seu café com um ar ausente, ele aproximou-se. Bena, está tudo bem? Pareces distante. A sua voz era hesitante, mas o olhar era gentil. Bena hesitou. Confiar em alguém ali dentro parecia arriscado, mas o isolamento pesava-lhe, e havia uma honestidade no olhar de Tiago que a desarmou. Contou-lhe em voz baixa o essencial, a fotografia da avó, as cartas, a sensação de que havia algo muito errado. Tiago ouviu atentamente, os seus olhos a arregalarem-se ligeiramente. A tua avó, Beatriz Oliveira. Lembro-me de ter lido algo há muito tempo, num artigo antigo sobre os primórdios da arte performativa em Lisboa. Um nome que surgiu brevemente, mas depois, nada, como se tivesse desaparecido. Ele coçou a cabeça. E sobre a fundação, sempre houve boatos, sabes? Coisas abafadas sobre os primeiros tempos, sobre artistas que foram silenciados ou postos de lado para proteger certas reputações. A validação de Tiago, por mais vaga que fosse, deu a Bena um novo ânimo. Ele não a achou louca e, surpreendentemente, ofereceu ajuda. Tenho acesso a alguns arquivos digitais de jornais da época, talvez encontremos algo. E conheço algumas pessoas que trabalharam na fundação há muitos anos. Juntos, nas horas de almoço e em serões disfarçados, começaram a montar o puzzle. Descobriram artigos de crítica de arte dos anos 70 que mencionavam uma jovem e promissora artista e ativista chamada Beatriz Bia Oliveira, elogiada pela sua originalidade e pela força da sua mensagem sobre identidade e diáspora. Havia referências a uma colaboração importante com Francisco Alvim, uma peça que prometia ser revolucionária, e depois um silêncio abrupto. O nome de Bia desaparecia das colunas culturais. Paralelamente, Isadora Lacerda aumentava a pressão. Começou a atribuir a Bena tarefas urgentes e complexas, claramente destinadas a sobrecarregá-la e a afastá-la do arquivo morto. Os comentários depreciativos tornaram-se mais frequentes, sempre ditos com um sorriso gélido que não alcançava os olhos. Benedita, este relatório precisa de ser revisto. Aparentemente, a sua atenção aos detalhes não é o que esperávamos. Ou durante uma reunião onde Bena timidamente tentou expor uma ideia. Obrigada, Benedita. Talvez devêssemos focar-nos em perspectivas mais alinhadas com a nossa imagem. Bena sentia a raiva crescer dentro de si, uma raiva fria e lúcida. A cada humilhação, lembrava-se da avó, da sua dignidade silenciosa, mas também das histórias que ela contava sobre a importância de não se deixar pisar. Eles querem que eu desapareça, pensava Bena, mas a minha cor, o meu corpo, a minha inteligência são a minha verdade inegável. A descoberta crucial surgiu de um antigo processo de inventário da Fundação, que Tiago encontrou mal digitalizado nos servidores. Nele havia uma referência a uma compensação extraordinária, paga a uma B. Oliveira nos finais dos anos 70, com uma cláusula de confidencialidade extremamente restritiva, assinada por Francisco Alvim e por um jovem advogado que Bena viria a descobrir era um antigo mentor de Isadora Lacerda. Mais intrigante ainda, ao lado dessa entrada, uma anotação manuscrita quase apagada. Assunto delicado. Envolvimento IL como intermediária. Proteger reputação FA. IL, Isadora Lacerda. O sangue de Bena gelou. Isadora, na altura uma jovem e ambiciosa assistente, teria sido a intermediária no silenciamento da sua avó? Para proteger a reputação de Francisco Alvim? Que segredo era tão grave a ponto de apagar a carreira de uma artista promissora e impor-lhe um voto de silêncio? A teoria que começou a formar-se era terrível.
E se a colaboração entre a sua avó e Francisco Alvim tivesse sido mais do que profissional? E se essa relação, ou algo que dela resultou, fosse a razão do encobrimento? O F na fotografia, Francisco. O nome da sua mãe era Aurora. A avó Beatriz nunca falara do pai de Aurora. Bena sentia-se a caminhar sobre gelo fino. A cada passo o risco de cair era maior. Mas recuar já não era uma opção. Aquela já não era apenas a história da sua avó. Era a sua própria história, a sua identidade que estava em jogo. Precisamos de provas mais concretas do envolvimento direto de Isadora nisto, Bena, disse Tiago. A preocupação atoldar-lhe o olhar. Ela é poderosa. Vai negar tudo e destruir-te se não tivermos algo irrefutável. Foi então que Bena se lembrou de um pequeno diário que a avó guardava, um caderno de capa dura que ela raramente abria. Após a morte da avó, Bena guardara-o com outros pertences, sem nunca o ler verdadeiramente. Naquela noite, com as mãos a tremer, abriu-o. As páginas amareladas estavam preenchidas com a caligrafia elegante da avó. Eram desabafos, poemas, fragmentos de ideias para peças. E ali, entre confidências sobre as dificuldades de ser uma artista negra em Lisboa nos anos 70, Bena encontrou, não uma confissão explícita, mas entradas dolorosas sobre uma relação com F, sobre uma gravidez inesperada, sobre a pressão para resolver o problema discretamente, para não manchar a reputação de um homem importante, casado e com filhos. E mais tarde sobre uma jovem assistente ambiciosa e fria como o mármore, enviada por F. Para tratar dos acertos finais, que lhe oferecera dinheiro em troca do seu silêncio absoluto e do seu desaparecimento da cena artística. O nome dessa assistente não estava lá, mas a descrição e o contexto eram inconfundíveis. Isadora. A avó de Bena fora coagida a abandonar a sua carreira e possivelmente a esconder a verdadeira paternidade da sua filha, Aurora, mãe de Bena. Francisco Alvim seria o avô de Bena. E Isadora Lacerda fora a executora do silenciamento. A revelação atingiu Bena com a força de um soco. A sua vida inteira, as dificuldades da sua mãe, a ausência do pai, tudo ganhava um novo e terrível significado. A raiva que sentia era agora uma chama viva, alimentada pela dor de gerações. Tenho o que preciso, disse Bena a Tiago no dia seguinte, a voz firme, os olhos a brilhar com uma intensidade que ele nunca vira. E sei como vou usá-lo. A gala anual da Fundação Alcantara era o evento mais importante do calendário cultural lisboeta, um desfile de elegância, poder e hipocrisia. Isadora Lacerda, no seu vestido de seda cor de champanhe, pairava entre os convidados como uma rainha no seu domínio, distribuindo sorrisos gélidos e palavras medidas. Bena, vestida com um simples mas digno vestido escuro, e Tiago, desconfortável no seu fato alugado, observavam das sombras os corações a bater como tambores de guerra. O plano era arriscado. Tiago conseguira, através de um contacto no departamento técnico, acesso ao sistema de projeção do salão principal. Bena trazia consigo cópias dos documentos da fotografia e de excertos do diário da avó. A ideia era projetar as provas durante o discurso de Isadora, um discurso que, ironicamente, seria sobre legado, verdade e o futuro da arte portuguesa. Quando Isadora subiu ao púlpito, a personificação da graça e da autoridade, Bena sentiu um nó no estômago. Eles querem que eu desapareça, ecoou o pensamento. Mas hoje eles vão ouvir-me, vão ver-nos. Isadora começou o seu discurso, a voz aveludada a encher o salão. Porque a Fundação Alcantara sempre se pautou pela integridade, pela descoberta da verdade artística e pelo apoio incondicional aos criadores que moldam a nossa identidade cultural. Foi nesse momento que Tiago, pálido mas determinado, acionou o comando. Atrás de Isadora, no enorme ecrã onde segundos antes se projetava o logótipo da Fundação, surgiu a fotografia da avó Beatriz ao lado de Francisco Alvim. Seguiram-se as cartas, os excertos do diário, a referência à compensação extraordinária e à assistente fria como o mármore. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Isadora estacou, a cor a fugir-lhe do rosto. Por um instante, o seu sorriso impecável vacilou, revelando uma máscara de pânico. Virou-se para o ecrã, incrédula. E então, a voz de Bena, amplificada por um microfone que um técnico cúmplice, amigo de Tiago, que também fora injustiçado por Isadora no passado, lhe passara discretamente, ecoou pelo salão. Boa noite. O meu nome é Benedita Oliveira. E esta, a sua voz tremeu por um instante, mas logo se firmou. É a história de Beatriz Oliveira, minha avó. Uma artista cujo legado foi roubado, cuja voz foi silenciada para proteger a reputação de homens poderosos e carreiras construídas sobre mentiras.
Bena, de pé no meio do salão, o seu corpo grande e a sua pele escura, um desafio à palidez e à homogeneidade da elite reunida, continuou. Contou a história da sua avó, a promessa quebrada, a coação, o apagamento. Não acusou diretamente Isadora no início, apenas expôs os factos, as provas que se projetavam atrás da diretora cada vez mais lívida. Esta fundação, prosseguiu Bena, a voz a ganhar força, fala de verdade e legado. Mas que verdade é esta que se constrói sobre o silêncio e a injustiça? Que legado é este, que apaga as contribuições de artistas como a minha avó, simplesmente porque a sua existência, a sua cor, a sua verdade eram inconvenientes? Olhou diretamente para Isadora, que agora a encarava com puro veneno nos olhos. E este padrão de apagamento, de desprezo continua. Continua nos olhares condescendentes, nos comentários depreciativos sobre quem não se encaixa no molde, sobre quem ousa ter um corpo diferente, uma cor de pele diferente. O silêncio no salão era pesado, palpável. Alguns convidados cochichavam, outros olhavam chocados entre Bena e Isadora. Membros do conselho da fundação, sentados na primeira fila, pareciam petrificados. Isadora tentou recuperar o controlo. Isto é um ultraje, uma tentativa absurda de difamação por parte de uma funcionária descontente. A sua voz, porém, tinha um tom agudo de desespero. Descontente? Retorquiu Bena, avançando alguns passos. Estou mais do que descontente, Dra. Estou aqui para reclamar a história da minha avó e para dizer que não nos calarão mais. Nesse momento, Tiago projetou a última imagem, a anotação do processo de inventário, com a referência à compensação extraordinária e as iniciais IL como intermediária. O que se seguiu foi o caos controlado. Isadora Lacerda balbuciava negações incoerentes, mas a sua máscara estilhaçara-se. Alguns membros do conselho levantaram-se e saíram apressadamente. Outros conferenciavam em voz baixa, os rostos sombrios. Jornalistas presentes no evento, inicialmente ali para cobrir a gala, farejavam agora uma história muito maior. Bena permaneceu de pé, exausta, mas íntegra. Tinha dito a sua verdade. Tinha honrado a sua avó. Nos dias e semanas que se seguiram, o escândalo da Fundação Alcantara dominou as notícias. A verdade artística de Isadora Lacerda revelou-se uma farsa cuidadosamente construída. Pressionada pelo conselho e pela opinião pública, Isadora foi forçada a demitir-se. A sua queda foi tão espetacular quanto a sua ascensão fora calculada. A Fundação, abalada nos seus alicerces, iniciou uma penosa investigação interna. Promessas de transparência e de reparação foram feitas. O nome de Beatriz Oliveira começou a ser resgatado do esquecimento, com exposições tardias e artigos a reavaliar a sua obra e o seu impacto silenciado. Para Bena, a vida mudou de forma irrevogável. Deixou de ser a arquivista invisível. Tornou-se para alguns uma heroína, para outros uma figura controversa. Houve quem a acusasse de oportunismo, quem minimizasse a sua experiência de discriminação. Mas Bena aprendera a filtrar o ruído. O mais importante era a transformação interna. O medo crônico que a acompanhara durante anos dera lugar a uma calma e assertiva força. Decidiu deixar a Fundação Alcantara. O ambiente, mesmo com a saída de Isadora, continuava carregado de memórias e de uma cultura que levaria tempo a mudar. Com o pequeno fundo de compensação que a Fundação, num gesto de controlo de danos, ofereceu pela injustiça histórica cometida contra a sua avó, e com o apoio de Tiago, Bena começou um projeto seu. Um arquivo online dedicado a artistas portugueses marginalizados, especialmente mulheres e artistas negros, cujas histórias, como a de Beatriz Oliveira, tinham sido sistematicamente ignoradas. Tiago tornou-se mais do que um aliado. Uma amizade profunda e respeitosa floresceu entre eles, cimentada pela batalha que enfrentaram juntos. Numa tarde soalheira de primavera, Bena visitou a campa-avó no cemitério do Alto de São João. Levava uma pequena reprodução de um dos quadros redescobertos de Beatriz e um dos seus próprios lenços coloridos. "Conseguimos, avó", sussurrou ela, enquanto o vento suave de Lisboa lhe acariciava o rosto. Eles ouviram-nos. E eu encontrei a minha voz. Olhou para o seu reflexo num pequeno espelho que trazia na mala. A mulher que a encarava ainda era negra, ainda era obesa, mas os seus olhos já não carregavam apenas melancolia. Brilhavam com uma nova luz. A luz da dignidade reconquistada, da força encontrada na vulnerabilidade e da promessa de um futuro onde a sua existência não seria mais um pedido de desculpas, mas uma afirmação vibrante. A luta contra as réguas tortas do mundo continuaria. Bena sabia-o. Mas agora ela tinha as suas próprias medidas. E eram justas.